A gente continua repercutindo esse assunto e agora quem conversa com a gente é o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, o partido que já se posicionou contra essa ideia do sistema de capitalização. Deputado Mauro Benevides Filho, bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia àqueles que fazem a Rádio Câmara. Eu vou entrar com um entendimento um pouco diferente do meu colega, meu brilhante deputado, o deputado Paulo Ganini, que é o seguinte. Veja, nós somos contra esse modelo de previdência que está sendo proposto pelo presidente Bolsonaro. Sim. Ainda na campanha presidencial, o presidente Ciro e eu, que coordenei o programa econômico do candidato Ciro Gomes, nós já naquela época, aliás, ele foi o único candidato que apresentou a sua proposta de reforma de Previdência, que eu vou elencar aqui rapidamente em 2-3 minutos, que é o seguinte. Esse é um modelo multipilar, são 3 pilares. O primeiro pilar é um pilar obrigatório de assistência social para aquelas pessoas que não conseguiram, durante sua vida de trabalho ou sua vida laboral, não conseguiram pagar os 15 anos mínimo exigido no INSS, ele vai lá para a LOAS, que é a Lei de Organização e Assistência Social, para que, se ele tiver 65 anos de idade e a sua renda familiar for 1/4 do salário mínimo, o salário mínimo hoje é 998, vamos dizer R$1.000, ok? 1/4 seria R$250. Veja que é a extrema vulnerabilidade da estratificação social brasileira, que é exatamente você ter uma renda familiar de 1/4 do salário mínimo. O governo está propondo, apesar de antecipar para 60 anos, ele quer pagar R$400. E com isso, ele está tungando, está tirando do extrato mais vulnerável da população brasileira 34 bilhões de reais. Por isso que no nosso pilar social, o recebimento é obrigatoriamente um salário mínimo. O segundo pilar é o pilar ainda de repartição. O que é repartição? Para que a dona de casa, para que o trabalhador, os ouvintes possam entender com mais precisão e até para diferenciar entre a repartição e a capitalização. A repartição, você, hoje o trabalhador ativo, paga para um bolo que ele é repartido para os aposentados de ontem e de hoje. Por isso que a palavra é repartição, porque você deposita num bolo e esse bolo é repartido. Hoje, o que trabalha paga para o bolo para ser repartido para os aposentados e pensionistas de ontem. Então, esse pilar de repartição, rebaixado, hoje esse teto de repartição no governo federal é 5.800, nós estamos propondo rebaixar isso para mais ou menos 4.000, mas mantendo ainda o regime de repartição, obviamente que ele é reparametrizado, com a idade um pouco maior, o tempo de contribuição um pouco maior, mas ainda esse pilar de repartição, ele dá uma segurança àqueles que ganham o seu salário, sobretudo até esse valor, porque nesse modelo ainda há a participação do próprio governo federal e os estados e municípios também dentro do mesmo padrão. Quem ganhar acima desse valor, R$4.000, R$4.500, isso está sendo definido hoje, aí sim você vai para um regime de capitalização. E o que é um regime de capitalização? É que em vez de você pagar para o bolo para ser repartido, você paga para uma conta sua. Portanto, o bolo que vai definir o valor da sua aposentadoria não é mais as regras pré-definidas, como existe no regime de repartição. Quem vai definir a sua aposentadoria é o bolo que você vai gerar ao longo de 35 anos ou 30 anos, mulher 35, homem hoje, e aí desse bolo é que define o montante de tempo que você vai querer receber a sua aposentadoria. Entretanto, diferentemente do que está propondo o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, o sistema de capitalização que ele está propondo é exclusivamente a contribuição do trabalhador, que é o modelo chileno, sim, que faliu e que agora, porque lá as aposentadorias migraram ao derredor de um salário mínimo. A classe média lá, que ganhava 5.000, 6.000 reais, ela foi toda convertida, já que a capitalização era exclusivamente da sua contribuição. Isso acabou gerando aposentadorias de um salário mínimo somente no Chile. Aliás,
a minha equipe pesquisou 60 países no mundo inteiro, em todos os países, salvo o Chile, todos eles têm a contribuição patronal, que aí faz um bolo maior e que assegura um valor de aposentadoria, portanto, capaz de honrar pelo menos o nível salarial que você se encontra hoje. Ainda tem uma segunda pergunta, que é o seguinte. Aliás, o Chile, que foi o único país que não tinha contribuição patronal, já está no Congresso a contribuição patronal. Eles reconheceram o erro que cometeram na ditadura do Pinochet quando foi implantado esse sistema, e agora eles estão propondo a contribuição patronal. E aí o ministro Paulo Guedes diz assim, não, mas não se preocupem, esse modelo é optativo, portanto você vai escolher se quer manter o regime de hoje com a contribuição patronal ou se você quer ir para esse optativo que é somente a sua contribuição. Ora, uma empresa que vai contratar um trabalhador a partir da implantação desse regime, você acha que ela vai contratar alguém que ela tem que pagar uma contribuição patronal de 20%, que é hoje, para um sistema que ela pode contratar sem pagar nada? Por isso que ele diz que é opcional. Só quem é do ramo, como eu, que estudo e na cadeira que eu ensino lá na Universidade Federal do Ceará, previdência é um dos assuntos muito, muito debatido. Então, para quem é da área, como eu, sabe exatamente qual é o quão nocivo é essa proposta. Primeiro, ele faz uma abolição do sistema de repartição, vira um sistema de capitalização puro, e nesse sistema de capitalização puro ele retira a contribuição patronal. Ele não aceita colocar no texto de hoje da PEC 06 somente o seguinte: fica instituído o regime de capitalização de contas individuais no modelo contribuição definida, vírgula, com a contribuição patronal e do trabalhador, vírgula, e aí continua o artigo, mesmo que depois você elenque qual é a alíquota, quais são os benefícios, mas assegurar a obrigatoriedade da contribuição patronal, nós jamais podemos abrir mão disso, porque senão será cometer o mesmo erro que nenhum país do mundo cometeu, somente o Chile cometeu, e que agora ele está fazendo essa correção. Agora, deputado, na proposta que o senhor coloca aí, dos 4 mil e pouco, de um teto e para cima do teto fazer a capitalização, no caso seria um regime duplo, ou seja, quem recebe a mais? Até o valor desses 4 mil ele poderia utilizar o sistema de repartição e depois a capitalização, ou uma vez ele ganhando acima desse valor, o valor total que ele recebe, a partir desse percentual, ele estabeleceria a capitalização? Exatamente assim. Vamos supor que você ganha, sei lá, 8 mil reais. Então, até 4 mil ou 4.500, você permanece no regime de repartição. A diferença entre os 8 mil e os 4.500, vamos dizer 3.500, ele tem a opção de ir para o regime de capitalização, onde existe a contribuição dele e onde existe a contribuição patronal. Isso já funciona hoje no FUNPRESP. Aqui no governo federal, em vários estados brasileiros, no meu estado, por exemplo, eu que fui secretário da Fazenda há 12 anos, lá a lei de capitalização com dupla contribuição já está aprovada. O sistema, inclusive, já está sendo implantado. Eu acredito que nesses 60, 90 dias ele deve estar sendo implantado. Então seria uma opção que o trabalhador ou o servidor público tem de poder, do que exceder o teto do regime de repartição, ele vai para o regime de capitalização. E qual é o charme do regime de capitalização neste caso? Complementar e não puro, como está sendo proposto aí pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. Os charmes são dois. Primeiro, que no regime de capitalização, o déficit é zero. Nos regimes de capitalização, por definição, o déficit é zero, porque quem determina o bolo é o montante que você pagou para si próprio durante os 35 anos da sua vida com a contribuição patronal. Esse é o primeiro, a primeira grande importância. E a segunda, que aí sim, esse a imprensa explora muito pouco, que é o efeito macroeconômico de gerar uma poupança adicional da economia brasileira, que é o Brasil, ele não poupa nada. A relação poupança
Produto Interno Bruto no Brasil é 14,5%, não é nada. Os países são 20, 22, 25, a China 40%. Portanto, o regime de capitalização criará fundos públicos, no meu entender, a PEC prevê fundos privados também, para que esse montante de recursos possam realmente criar um adicional de poupança, os empréstimos às empresas possam acontecer. E hoje você, para uma empresa, para ampliar o seu processo de produção, ou até mesmo para abrir uma empresa, quando você vai no sistema financeiro, é a maior dificuldade. Não tem dinheiro, taxa de juros muito elevada. Então, esse funding adicional, ou seja, essa fonte de recursos adicionais, vai permitir o Brasil crescer com muito mais velocidade do que ele tem hoje. Agora, você não teme que as aposentadorias especiais, que, por exemplo, têm um tempo de contribuição menor, nesse caso elas sejam prejudicadas? Bom, neste caso, isso vai depender do êxito da gestão financeira. Até porque as aposentadorias especiais, a do trabalhador rural, a próprio BPC, que é um salário mínimo, todos eles estão abaixo de R$4.000. O dos professores, do ensino básico, que hoje, né, inclusive, nós estamos propondo retirar do texto constitucional essa pecha que colocaram, que é o seguinte: preste atenção, peço a você, meu caro ouvinte, que está ouvindo agora a Rádio Câmara, do que eu vou falar nesse momento em relação aos professores, sobretudo em relação à mulher professora, neste caso do regime próprio, ou seja, servidora pública. Se faltar um dia para se aposentar, e a emenda constitucional for publicada, ela terá que obrigatoriamente trabalhar mais 15 anos. Ela não vai ter esse direito da aposentadoria pelo teto? Ela só terá pelo teto se trabalhar mais 15 anos. Ou seja, ela vai para 40 anos de contribuição, quando hoje, qual é o tempo de contribuição que a mulher professora do regime próprio se aposenta? Ela se aposenta com 25 anos. Exatamente. Ou seja, é uma mudança, nem regra de transição ela existe. Por isso que hoje o meu partido, o PDT, começa a colher as assinaturas para poder apresentar o nosso substitutivo dessa proposta de reforma de Previdência que está aí, que é um escândalo, as regras que lá estão colocadas, porque nós vamos migrar para esse sistema alternativo multipilar que eu acabo de expor aqui para todos vocês e para todos os ouvintes, com certeza, que no Brasil inteiro nos escutam nesse instante. Deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, conversando aqui com a gente. Deputado, agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no estúdio com a gente. Obrigado pelo carinho de estar vindo aqui e estar esclarecendo aí ao ouvinte a respeito dessas questões. E é um debate que certamente vai render muito ainda, e nós teremos o prazer de conversar outras vezes a respeito desse tema. Só para terminar, para dar o molho final da nossa discussão, lembrar que nós só estamos tratando no setor privado de trabalhadores que ganham até 5.900, 5.837, que é o teto do INSS. E cadê o pessoal que ganha 30 mil, 40 mil, R$1 milhão? Ninguém vai fazer nada sobre isso? Vamos tratar novas regras somente para quem ganha até 5.837? Essa discussão, portanto, para concluir, está passando ao largo da reforma previdenciária. Uma delas é a pejotização. Você é uma pessoa física sozinha, aí é contratada como pessoa jurídica, você faz uma burla na alíquota do imposto de renda, você faz uma burla na alíquota previdenciária. Se você é muito rico, recebe dividendos, você paga 0 de imposto de renda. Somente o Brasil e a Estônia não pagam esse imposto, a instituição do imposto de renda sobre lucros distribuídos e dividendos. Portanto, fica aí só para reflexão dos nossos ouvintes, que nós estaremos, eu, deputado Mauro Benevides Filho, toda a minha bancada do PDT, nós estamos levantando esses assuntos. Inclusive, vamos apresentar, repito, o substitutivo para poder ter um outro modelo de previdência a ser implantado no nosso país. Isso aí, deputado. Muito obrigado pela participação. São 9h03. Estamos encerrando o painel eletrônico da manhã desta quarta-feira.